Começa agora, Educação em Foco, um programa que aborda temas relacionados à educação, com a apresentação de Antônio de Pádua Sobrinho, trazendo debates, entrevistas, e você pode interagir pelas redes sociais, Facebook, Instagram e também Começa agora, Educação em Foco, um programa que aborda temas relacionados à educação, com a apresentação de Antônio de Pádua Sobrinho, trazendo debates, entrevistas, e você pode interagir pelas redes sociais, Facebook, Instagram e também o WhatsApp. No ar, Educação em Foco. Começa agora, Educação em Foco, um programa que aborda temas relacionados à educação, com a apresentação de Antônio de Pádua Sobrinho, trazendo debates, entrevistas, e você pode interagir pelas redes sociais, Facebook, Instagram e também o WhatsApp. No ar, Educação em Foco. Muito boa noite a você que acompanha a programação da Web Rádio Sussuarana, de Frei Martinho. Eu sou Antônio de Pádua Sobrinho e estou aqui para apresentar mais uma vez o programa Educação em Foco. Agradecer desde já a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo nesse momento. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição desse programa, cujo objetivo é trazer temas relacionados à educação, promover um diálogo e reflexão e valorização da cultura, da literatura e da educação. Hoje temos a honra de receber o professor doutor Isaías Eric, ele que é escritor, pesquisador e grande estudioso da obra da escritora Inês Mariz, uma das vozes literárias mais marcantes do estado da Paraíba. O professor Eric, ele é graduado em letras, especialista em língua portuguesa e literatura, mestre em linguagem e ensino, doutor em letras e autor de diversas obras, dentre elas os Apitos da Casa de Força, a representação social do romance A Barragem, da Inês Mariz. Ao longo desta conversa, vamos falar sobre sua trajetória, suas pesquisas e principalmente sobre a vida e a obra de Inês Mariz, que é homenageada na 5ª Festa Literária da Rede Estadual da Paraíba. Professor, seja muito bem-vindo ao programa Educação em Foco. É uma satisfação tê-lo conosco. Boa noite, Pádua. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Sussuarana. É uma satisfação imensa estar aqui nessa emissora, nesse programa, para poder compartilhar um pouquinho da história e da vida de Inês Mariz, essa mulher que tanto representou a Paraíba e que é um pouco esquecida e está sendo relembrada neste ano de 2025. Então, a satisfação imensa falar para grande parte da Paraíba através da Rádio Sussuarana e do Educação em Foco. Desde já, a gente agradece a todos que estão nos assistindo, pedir que compartilhe, deixe sua pergunta para o professor aqui. Primeiramente, pessoal, agradecemos mais uma vez por ter aceitado o nosso convite para participar do programa Educação em Foco. Para iniciarmos, eu gostaria que o senhor compartilhasse um pouco de sua história e trajetória acadêmica e profissional. Sempre a gente faz isso aqui com os nossos convidados, para que os nossos internautas, nossos ouvintes, possam conhecer um pouquinho sobre o professor Isaías Eric. Eu sou um professor já há um pouquinho de tempo, Estou na educação desde 2001, ainda aos 16 anos comecei a lecionar, mas de lá para cá só tenho me apaixonado ainda mais pela educação, principalmente pela educação pública. Eu passei já nesse percurso de
24 anos já na sala de aula, eu tive a oportunidade de trabalhar em todos os eixos, né? Da educação infantil, não como professor, mas como diretor de escola, mas ensino fundamental 2, ensino médio, ensino superior, pós-graduação, gestão escolar, coordenação de projetos e também com um olhar de técnico em educação. Ultimamente estou na Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Sousa como técnico e formador e na parte do Estado como professor de literatura de língua portuguesa do ensino médio. Então, durante esse percurso, eu também tive a grata satisfação de começar também a minha trajetória na educação de jovens e adultos, um segmento que às vezes é até pormenorizado, mas que traz uma relevância social de grande importância para a educação brasileira. Então, durante esse trajeto educacional, eu trabalhei também em sala de aula com a parte da pesquisa. E na universidade, ainda no processo de formação acadêmica, eu trabalhava juntando a questão da pesquisa, da extensão e do próprio ensino, associando esses três eixos. Quando foi em 2005, eu recém-formado, né, recém-graduado, comecei também a lecionar através de um processo de seletivo na universidade, né, no Centro de Formação de Professores. E lá comecei a fazer com mais afinco esse processo de pesquisa e extensão. Então, essa tríade, né, de ensino, pesquisa e extensão, que é tão divulgada na universidade, entrou em minha vida desde cedo, né, desde o processo mesmo de aprendizagem, de formação continuada, de formação profissional, eu sempre enveredei por esses aspectos. E de lá para cá, eu venho me apaixonado cada vez mais, tenho me apaixonado e venho me apaixonando pela questão da pesquisa e da extensão. Às vezes falta um pouquinho de tempo, né, nessa vida corrida da gente para poder ter mais dedicação à parte da pesquisa. Mas é algo que eu adoro. Eu gosto muito de ensinar e de pesquisar. Excelente, né? E pode complementar, professor. Não, e com relação a essa questão da pesquisa, foi quando eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho de Inês Maris. E é justamente isso, né, que eu queria que o senhor falasse, né, para quem está nos assistindo, inclusive muitos professores e estudantes nos assistindo nesse momento. A professora Jacena Teles está nos acompanhando aqui, viu Francisco Lúcio, a Sheila. Então a gente pede que vocês também comentem aí de onde está nos assistindo, né, compartilhe também esse nosso bate-papo aqui para que ele chegue, né, essa voz, ela ecoe aí, professor, em todo o estado da Paraíba, todo o conhecimento que o senhor irá partilhar conosco hoje. Inicialmente, eu gostaria que o senhor, já que o senhor falou em pesquisa, né, eu gostaria que o senhor falasse para a gente quando foi que surgiu o interesse e o que te inspirou a estudar sobre a vida, né, e obra de Inês Maris. Pesquisando, a gente vê que o senhor é realmente referência dela, né, muitos trabalhos, porém a gente vê que pouco se vê, né, falar sobre Inês Maris. Eu particularmente confesso que nunca tinha ouvido falar sobre Inês. Então, mostra, né, a importância de suas pesquisas e de todo esse trabalho que vem sendo realizado. A pesquisa, Pádua, sobre Inês Maris começou naquele trabalho com a educação de jovens e adultos. Na época, em 2004, eu, ainda como estudante, fazia parte de um projeto de extensão que era vinculado à cultura. E, paralelo a esse projeto, eu queria trabalhar de alguma forma esse resgate da cultura e o ensino. Foi quando me veio a ideia de trabalhar fotografias antigas de São Gonçalo, né? Eu sou natural de São Gonçalo, como eu costumo dizer, eu sou são gonçalense, né? Natural de onde Inês Maris se inspirou para fazer o romance. E eu sempre ficava me questionando se São Gonçalo não tinha nada de produção acadêmica,
se São Gonçalo não tinha nada de produção literária. E, atrelado a isso, tinha a parte da produção textual dos jovens e adultos que tinham uma dificuldade para produzir os seus textos, e eu fiquei imaginando como isso poderia, de alguma forma, auxiliá-los. Foi quando, vendo que boa parte do meu público, né, dos alunos da educação de jovens e adultos da Escola Estevão Marinho, ele era de pessoas com mais de 50 anos de idade. Né? Eu tive uma aluna com 76 anos de idade cursando a 5ª série na época. E eu ficava imaginando como trabalhar com esses professores ou com esses alunos de forma que a escrita ela tenha sentido, ela produza sentido. Aí surgiu o projeto Leituras em Flashes, resgatando fotografias antigas de São Gonçalo para que, a partir daquelas fotografias, eles pudessem ter acesso à imaginação e fazer o processo de descrição, descrever aquela paisagem, descrever aquela cena que tinha sido fotografada e também de trazer para o presente tantas memórias do passado. Então, eles traziam fotografias antigas mais diversas, né? Fotografias tanto do lugar quanto fotografias pessoais, e com esse projeto eles começavam a fazer narrativas e também textos descritivos. E em um determinado momento, uma senhora lá de São Gonçalo, Araci Marques, que era assim, uma pessoa fantástica, só tinha o ensino médio, mas, em compensação, tinha um conhecimento autodidata de direito fenomenal. Aí ela disse, olha, professor, eu tenho um livro lá em casa que eu já li, mas eu vou ver se eu procuro. Eu não sei onde é que está, mas tem a Barragem de Inês Mariz. Eu disse, fala de onde? Ela disse, fala de São Gonçalo. E aí, fui procurando, não encontrei esse livro por canto nenhum. Em Sousa, Cajazeiras, saí procurando nas livrarias, não encontrava. Até que um dia ela também não achou, ela ficou de procurar, não achou esse livro, e aí eu encontrei em um sebo, em Campina Grande, tinha um exemplar dele já bem velhinho. Foi quando eu tive esse primeiro contato em 2024 com a Barragem. E a Barragem é um romance que se passa em São Gonçalo. Então, aquele projeto que tinha esse anseio de resgatar um pouco da memória de São Gonçalo através dos jovens e adultos, se deparar com um livro, com um romance que falava de São Gonçalo, aí eu disse, não, São Gonçalo realmente tem um texto, tem um livro de literatura que vai falar sobre essa região. E aí eu ia estudando, ia trabalhando. O projeto ele teve o seu encerramento em 2025, mas com isso o projeto encerrou, as produções textuais dos alunos foram encerradas também, e ficou aquela paixão. Eu ainda vou trabalhar com esse livro com mais afinco. Isso em 2005. Quando foi em 2007, eu passei no processo de mestrado em Campina Grande, e dentre os orientadores da UFCG, só tinha um que trabalhava com romance. Os outros orientadores trabalhavam com poesia ou com a parte de sala de aula. E o único que trabalhava com romance era o professor Edilson Amorim, que hoje está como secretário executivo de Educação. Na época, ele era o vice-reitor da UFCG. E eu lembro que ele disse, olha, Isaías, o trabalho que eu queria fazer no mestrado era Memorial de Maria Moura. Trabalhar essa questão da discussão da terra e tudo mais, desapropriação relacionada à literatura. Aí ele disse, Memorial de Maria Moura é um livro muito longo, eu não vou ter tempo de poder lhe orientar. Tem algum outro livro que você gostaria de trabalhar? Eu disse, tem. A Barragem de Inês Mariz. Ele disse, mas é um livro que pouca gente conhece, eu tive conhecimento, mas há muito tempo. Mas se você, na próxima semana, me trouxer um projeto sobre Inês Mariz e for bom, eu oriento. E aí, na semana seguinte, eu levei esse projeto, ele gostou,
e resolveu me orientar. E ele até perguntou, mas por que é que você não colocou logo esse livro? Eu disse, porque certamente é uma autora que ninguém conhece. Se eu fosse apresentar, poderia ser que o orientador também não conhecesse e eu perderia essa possibilidade de trabalhar. E ele me deu essa chance de pesquisar Inês Mariz. Veio para o processo de pesquisa, e aí quase que eu me desespero. Quem é aluno de mestrado, quem é aluno de doutorado, ou está nessa fase de pesquisa, deve sentir o que eu estou dizendo quando a gente se depara com um material e não tem fonte de pesquisa. E aí eu disse, o que é que a gente faz? Ele disse, não, a gente vai ter que, primeiro, provar que esse livro é literatura, de que ele faz parte de uma escrita de um determinado período, para depois a gente poder pesquisar. E aí foi o meu trabalho de mestrado, foi justamente esse. Eu não pude me deter muito à pesquisa, de fato, do teor literário, porque primeiro eu tinha que discutir o livro como aquele produto, ele era literatura e não história. Então, encontrar elementos que mostrassem que aquele livro ali ele era literatura, que ele fazia parte de uma corrente literária, e aí ele faz parte do regionalismo nordestino, e está no mesmo patamar de livros conhecidos da época, né? Vidas Secas, o 15, A Bagaceira e A Barragem. E ele acabou meio que sumindo. E eu ficava me perguntando, mas por que esse livro nordestino, paraibano, não está também entre os escolhidos ou entre os divulgados? E ficava essa inquietação. E durante a pesquisa do mestrado, vinha também essa outra inquietação. E a autora? Por que essa autora ela é esquecida? Por que não se encontra nada sobre Inês Mariz na própria cidade? Hoje a gente tem uma facilidade de pesquisa muito grande. Em 2007, internet estava chegando. Então, a internet era para os grandes polos. A gente tinha que pesquisar, se fosse internet, tem que ser em Lan House. E aí tinha que correr para as bibliotecas. Então, essa dificuldade era bem maior. Mas, nesse processo, na época eu localizei que tinham 3 exemplares da edição de 94, né? O livro ele teve 2 edições, a primeira edição de 1937 e a outra de 1994. E na biblioteca do curso de Direito tinha o registro de que esse livro tinha sido destinado para lá 3 exemplares. Mas eu não encontrei. Depois eu encontrei exemplares dele na Biblioteca Municipal de Cajazeiras e no IF de Cajazeiras. Mas em Sousa, que é a terra dela, não se tinha notícias do livro, não se tinha notícias sobre a própria autora, e a única referência que eu encontrei foi uma rua que tem o nome Inês Mariz, mas que quase ninguém da própria rua sabia quem era aquela mulher que dava o nome da rua. E veio mesmo essa pesquisa de tentar encontrar esse grande quebra-cabeça que é a história de Inês Mariz e, consequentemente, da Barragem. Tem um outro livro que fala um pouquinho sobre ela, que é Antes que Ninguém Conte, de uma outra escritora sousense, Julieta Por Deus Gadelha, e o livro A Família Mariz, a saga da família Mariz, de Lucila Mariz, que conta alguns fragmentos sobre a própria história de Inês Mariz. Então, eu fiz o mestrado em 2009, foi quando eu concluí. De lá para cá, a única referência que eu tinha de outra pesquisadora de Inês Mariz era a professora Ana Maria Coutinho, da UFPB, que ela pesquisava também as primeiras professoras da Paraíba do início do século XX. E, em sua tese, ela faz algumas considerações sobre Inês Mariz. Então, de pesquisa mesmo, sobre a barragem, sobre Inês Mariz, eu não encontrava. Só, digamos assim, de norte. Nessa segunda edição do livro, que inclusive ele está disponibilizado em PDF para a Flirrede, tem o prefácio de Evandro Nóbrega, tem algumas
referências também de Ivan Bichara, mas muito pouco. Aí depois foram quase 10 anos tentando coletar informações aqui, informações acolá, para ter uma mini biografia de Inês Maris. E aí foi o produto depois da tese, já em 2022. Né? Em 2018 eu ingresso no programa pós-lei lá da UERN, e a professora ela também aceitou trabalhar com Inês Maris, era desconhecida para as orientadoras lá da UERN, mas ela aceitou trabalhar e se encantou com Inês Maris. Isso é uma pergunta. Essa rua que recebe o nome dela, fica em São Gonçalo ou na própria cidade de Souza? Fica em Souza. Ela é uma rua pequena, que fica no bairro São José, próximo fica entre duas ruas, a rua Augusto dos Anjos e a rua Professor Batista Leite. Mas é uma rua pequena que quase que a gente não encontra a placa dela fica escondida em uma casa já bem velhinha, mas muito pouco se tem dessa rua. E foi uma placa de 64, 65 mais ou menos, que tem essa denominação. Mas eu já procurei também na Gazeta de Souza, que é um jornal oficial do município, se tinha alguma referência, em arquivos da Câmara também, mas não encontrei quem foi que fez a propositura de denominar aquela rua de Inês Maris. E sobre a barragem, né? O senhor fala que ela fala sobre São Gonçalo. O que esse livro trazia sobre São Gonçalo? E existe alguma homenagem para ela no município de São Gonçalo, já que ela, né, escreveu um livro que fala sobre o município? O que ela trazia de informações sobre São Gonçalo? Não sei se nas suas pesquisas o senhor consegue fazer uma leitura de o que inspirou ela, né, a fazer esse livro sobre São Gonçalo, né, e não de Souza, por exemplo. O período foi a construção do próprio açude. Então, ela resgata a história da construção do açude de São Gonçalo, que começa em 1921, tem aquela parada em 1922, e quando chegou o governo de Arthur Bernardes, em 22, tem essa quebra, e as obras só vão retomar em 1932, que é quando o romance começa. Então, a história em si, de a barragem, começa em 1932, com a ida dos flagelados da seca, que eles saem de Chabocão, era uma fazenda aqui próxima a Souza, que hoje faz parte do município de São Francisco. E eles migraram para São Gonçalo no período da construção do açude. E naquela época, toda a novidade era a construção do açude. Então, a gente vê, por exemplo, Oroz, depois Buqueirão tanto aqui de Cajazeiras quanto Buqueirão de Campina Grande, Curemas. Quando uma cidade, uma localidade, ela tem a construção de um açude, então todos os olhos das pessoas se voltavam para lá. E Inês Maris, ela era filha de Dr. Silva Maris, um grande médico da cidade de Souza. Então ele era médico, funcionava também como juiz, político, prefeito. Então ele tinha o domínio da cidade, era com ele, né? E nesse aspecto, ela acompanhava o seu pai em algumas visitas médicas à região, e ela foi coletando algumas informações sobre isso. Foi quando ela, vivenciando, né, parte também das terras desapropriadas pertenciam à família Maris, e ela tinha essa relação, essa participação. Foi quando ela resolve escrever com base, a gente nota que ela teve uma certa inspiração em A Bagaceiro, de José Américo de Almeida, e José Américo tem essa relação direta com o romance, né? Ele aparece até como, acaba sendo um personagem do romance. Mas o interessante é que, deixa eu só ver aqui o comentário de Jassanã, ela diz que existe uma coleção de biografias de autores paraibanos, na qual Inês Maris não faz parte. Um outro que traz uma antologia de autores paraibanos diversos, e da mesma forma a autora não está lá.
Achei um fato triste e curioso ao mesmo tempo. Encontrei tais livros na biblioteca da escola onde leciono. Realmente, Jassanã, essa pesquisa sobre a biografia de Inês Marisa é algo que vai depois ser uma inquietação. Eu vou tentar responder essa inquietação na tese. Por que é que Inês Marisa ela foi esquecida, ela foi silenciada? Tanto é que o tema da Flirrede de 2025 são 120 anos de uma voz represada. A represa, esse termo represado, fazendo uma alusão ao açude de São Gonçalo, mas também fazendo uma alusão ao silenciamento dessa autora. E a gente depois, quando for conversar um pouquinho mais sobre a biografia dela, vai ver que ela foi realmente silenciada, ela foi totalmente represada para que ela não tivesse uma voz e até mesmo um destaque na literatura paraibana e brasileira. Né? A gente tem essa questão. Como eu ia falando, né? Então, ela traz para as páginas da literatura a construção do açude, que para a época era o grande destaque, uma família de flagelados, que é um ponto de semelhança entre os outros livros contemporâneos. Né? A gente vai pegar o 15, tem uma família de flagelados. A gente vai para Vidas Secas, tem uma família de flagelados. A Bagaceira traz também aquela família que vai fugindo da seca, vai fugindo do sertão para o Brejo Paraibano. E em A Barragem, a gente vai ter também essa família. Mas ela depois vai construindo essa família de uma forma que a construção desses personagens vão ganhando destaques diferenciados dos outros livros. Em Vidas Secas, por exemplo, a família de Fabiano não é uma família que tem um final tão feliz. A gente vai para o 15 de Raquel de Queiroz, o desfecho da família dos flagelados, né, de Cordulina, de Chico Bento, também não é um final tão feliz. E o final da família contida em A Barragem, é um final feliz ou não? A gente vai discutindo isso. De que forma? É um final feliz do aspecto literário e também social da época. Por quê? O grande diferencial, a família ela tem uma ascensão social. Era uma família de trabalhadores braçais, né? Zé Mariano, que é o pai da grande protagonista, ele é um trabalhador braçal pelas características. Um homem alto, de mais ou menos 50 anos de idade, começa como cavador de terra, né? O termo caçaco, que é utilizado no romance, é esse cavador de terra que vai se assemelhar ao caçaco. Então, o caçaco, não sei se vocês conhecem aí na região de Picuí, Campina Grande, como caçaco mesmo, ou gambá, ou saruê, são nomes desse animal. E eles faziam essa referência porque os trabalhadores eles se sujavam muito com a terra, a água era restrita, e aquele odor do suor, de passar o dia todo trabalhando no sol quente, tudo, então ficava aquele odor que se assemelhava realmente a um gambá, e também fazia uma alusão de carregar os filhos na tipóia. Então, ele sai retirado de Chabocão para São Gonçalo carregando os filhos. E o gambá, ele carrega os seus filhos também numa bolsa, a tiracolo, né? Ele tem uma bolsa e vai transportar os seus filhos. Mas ele faz essa relação. E era uma categoria, assim, de miserável mesmo. Só que Zé Mariano, ele vai ascendendo profissionalmente através de quê? Da educação. Então, Inês Marisa já traz esse destaque no romance, colocando a educação como a única forma do trabalhador ter uma melhoria de vida. Então, ele vai ascender socialmente através do trabalho e da educação. Então, a educação já aparece no romance como elemento transformador. Nos outros romances comparativos, né, Vidas Secas e o 15, eu sempre faço esse comparativo porque são livros
da mesma época, foram produzidos e foram publicados pela mesma editora, pela José Olímpio, que era uma editora que só publicava autores considerados autores que tivessem uma excelência literária. Então, Inês Mariz, ela é uma autora de José Olímpio. José Olímpio publicou, Raquel de Queiroz publicou, Graciliano Ramos também, e publicou José Américo de Almeida, Zé Lins do Rego. Então, era uma editora que só publicava, como a gente diz, a nata da literatura. Publicou Inês. Então, ela era, o livro A Barragem foi realmente um livro de grande destaque, mas, através dos anos, ele foi silenciado, ela foi silenciada, na verdade, e o livro caiu no esquecimento. Então, outro fato interessante que a gente vai ver em A Barragem é essa discussão social que ela faz, colocando a família de trabalhadores como uma família capaz de ascender socialmente pela educação. Isso é importante, né? Essa leitura que o senhor traz sobre o livro, A Barragem, a gente vai até associar mais à frente, até com a questão da passagem dela no Rio de Janeiro, tal. Mais à frente a gente vai falar sobre isso. Mas, assim, de acordo com as suas pesquisas, de que forma as obras e a trajetória de Inês, elas podem ser trabalhadas em sala de aula, como incentivo à leitura e à valorização da literatura paraibana? Pronto. Em 2009, quando eu estava ainda no mestrado, o programa, o pós-lei, ele já fazia uma referência que era a gente ter que trabalhar uma obra em sala de aula. Então, já é uma das possibilidades, que eu trabalhei uma dramatização. Então, os alunos, eles fizeram uma apresentação, uma dramatização de um trecho, né? O trecho que eles fizeram foi a da traição, a descoberta da traição de Zé Mariano. Então, eles fizeram essa encenação. Foi uma das possibilidades de trabalharmos. Na época, eu trabalhei também com a questão da retextualização, como a gente faria essa retextualização. Mas existem várias outras formas de trabalharmos a barragem. A questão da interdisciplinaridade é uma das possibilidades. Trabalhar a parte como a própria Fleury, ela sugere, né? Essa adaptação de outros gêneros. A gente tem um romance, a Fleury propõe crônica, cordel, propõe o slam e também a questão do crônica, cordel, slam e poema. São 4 possibilidades de se trabalhar. Temos um gênero e vamos trabalhando com outros gêneros. Podemos trabalhar roda de conversa, dramatização, a questão da encenação, utilizar documentários. Então, são possibilidades de se trabalhar. A própria grafia, né? O romance ele tem uma grafia de 34, quando ela terminou de escrever, foi publicado em 37, mas o romance terminou de ser publicado em 34. Então, a própria grafia da época, a gente pode trabalhar em língua portuguesa fazendo esse comparativo com a linguagem, os aspectos fonológicos, fonéticos, a questão da ortografia, a questão da linguagem. Então, variação linguística tem como ser trabalhado. Os aspectos também sociais, de como ela utiliza a linguagem para discutir esses aspectos. Na parte de história, de geografia, de química, de física, a gente tem como fazer essa intertextualidade utilizando o romance. Então, o romance ele vai passear por diversas áreas. A literatura é uma área do conhecimento que não serve só para acalentar a alma, mas ela passeia por todas as outras áreas do conhecimento, de forma que a gente trabalha sem nem pensar e sem nem perceber que está trabalhando. Então, matemática tem como se trabalhar, física tem como se trabalhar, a educação física, ela traz algumas questões que podem ser trabalhadas também. O resgate da memória cultural pode ser trabalhado. Então, no romance tem uma parte específica que há esse resgate da cultura. Outra parte, a intertextualidade, quando ela cita a questão da
da leitura de um trecho de A Bagaceira. Ela vai citar em A Barragem. E também eu fiz essa discussão da representação social, que nós podemos ver como a educação era representada, como a questão feminina era representada, a questão da economia local, como ela também tinha essa representação, a violência e as várias formas de violência podem ser temas trabalhados em A Barragem. Então, um tema que hoje em dia está em alta, mas Inês Maria já trabalhou na década de 30, era a educação sexual. Ela trabalhava também, fazia uma denúncia da questão do abuso e do assédio sexual presente na obra. Em que parte está lá? Quando Remédios, Maria dos Remédios, que é a filha de Zé Mariano e Mariquinha, ela sai da escola, né? Há uma outra discussão, é a permanência dos alunos em sala de aula, que na época a professora não gosta dela, porque ela era uma menina danada, Maria dos Remédios, e a professora vai contar lá a história da Mariquinha e tudo, e meio que ajuda aquela menina a sair da sala de aula. Mas só que a mãe depois vai perceber que ela tem possibilidade de ascender através da educação. E aparece em São Gonçalo um sujeito, e isso é a parte da ficção, se passando por professor, para dar aula particulares a Remédios. Só que qual era a intenção dele? Aliciar a menina. Ela tinha 14 anos, né, era 14 para 15 anos, né, quando acontece essa história. Então, ele, a todo momento, ele vai tentando aliciar a jovem. E ela tem a questão de depois, no início ela tem um medo, e depois ela vai contar à mãe, que a mãe vai criando essa ideia de como denunciar, porque elas também tinham medo de denunciar e serem mal vistas pelas pessoas do lugar, porque ele era um professor renomado. Depois a gente vai perceber, a própria Inês, ela trabalha, que ele era, na verdade, um farsante. Ele nem professor era, mas trabalhava essa questão do reforço escolar, de tomar a cartilha, a tabuada. Era só uma forma de querer se aproximar para seduzir Maria dos Remédios. E quantos personagens assim não apareceram? E é uma denúncia que ela já faz lá na década de 30. Essa questão também da virgindade, que é ainda um tabu em muitas cidades, ela meio que questionava através do comportamento de Maria dos Remédios. Tem um trecho lá que ela diz, Maria dos Remédios tinha 14 anos, mas já namorava, aquele namoro de flerte, na época era um namoro, mas ela já tinha namorado todo mundo da barragem. Então, ela já questionava, os homens tinham esse direito porque aqui as mulheres não tinham. E ela vai transgredir esse comportamento através de uma personagem. Um outro ponto era a questão do silenciamento da própria mulher. Inês Marise, ela trabalha essa questão através de Mariquinha, que é a esposa de Zé Mariano. Então, Mariquinha, tudo que ela fosse falar, ela tinha que repassar para Zé Mariano externar. Então, tem até uma passagem que diz que Mariquinha, a voz de Mariquinha era o decalque da de Zé Mariano. Então, Mariquinha perdeu a ideia própria, né? Ela perdeu o senso crítico. Por quê? Porque ela passou a falar através de Zé Mariano. As ideias que ela, porventura, viessem a ter, Zé Mariano externalizava isso. E quantas pessoas não faziam isso? Então, quando ela traz essa discussão do silenciamento da mulher, da subserviência, de como Mariquinha ela era esquecida e ela era, digamos assim, invisibilizada socialmente, quantas Mariquinhas a gente não conhece? Pela descrição, Mariquinha ela tem 33 anos de idade, mas com uma aparência de uma mulher de mais de 50 anos. Aí a gente vê depois o distanciamento de idade entre os dois. Zé Mariano com 50, Mariquinha com 33. E ele já tem Maria dos Remédios, que é a filha mais velha, com 14.
Então, Mariquinha casou ainda pré-adolescente. Quantas e quantas pré-adolescentes não casavam naquela época, às vezes até de forma forçada. E olha a diferença de idade, né, que se tem por aí. E essa questão da diferença de idade, ela vai questionar de forma inversa. Quando uma das personagens, ela meio que se engraça por um rapaz mais novo. E aí todo mundo tem as fofoqueiras do romance, que meio que começam a menosprezar porque uma mulher daquela idade querer se engraçar com um rapaz. Então a gente vê essa questão da idade também vem à discussão. E são temas que Inês Mariz discute na década de 30 e hoje a gente ainda vê essa discussão. E por falar desse aspecto da educação sexual, a própria Inês Mariz, ela já defendia naquela época. Em 1939, ela é uma das poucas mulheres a participar do Círculo Internacional de Educação Sexual, ganha esse prêmio, que é publicado em 1940. E o título desse trabalho dela era O que pensa a mente inquieta insatisfeita das crianças. Então, ela discutia, ela questionava muito essa questão das crianças, da puberdade e tudo mais. Então, que riqueza ela já discutia na década de 30, na década de 40. E temas que hoje em dia ainda são considerados tabus. Imagine para a época uma mulher trazer essas discussões. E outra coisa, ganhar esse prêmio, porque o prêmio, essa monografia, era um por ano. E ela ganha esse prêmio. Das mulheres, a única mulher a participar desse círculo brasileira, né? As outras eram estrangeiras. Então, a gente percebe que Inês Mariz, ela era essa mulher revolucionária, muito à frente do tempo para a época, e não tinha medo, não. Ela, como se diz por aqui, botava os peitos à luta para realmente enfrentar os entraves sociais. Então, ela vai romper muitas barreiras da época. E talvez esse rompimento, essa transgressão da própria vida dela e depois da própria vida transportada e transplantada para alguns personagens, a gente vê que ela faz esses questionamentos e, com certeza, isso mexeu muito com a sociedade da época. Imaginem vocês, uma mulher na década de 50 pediu desquite. Inês Mariz é a primeira mulher no Alto Sertão Paraibano, filha de uma família ultra tradicional, pediu desquite. Hoje em dia, a separação é algo normal, mas na década de 50, uma mulher chamada desquitada era uma mulher totalmente isolada da sociedade. Na igreja, a formação católica que se tem, uma mulher desquitada não era uma mulher, digamos assim, permitida de frequentar a igreja, né? Da mesma forma que uma mulher que fosse somente junta ou amaziada. Então, Inês Mariz, ela vai quebrando determinados tabus e pede o desquite. Ela não era contente com a questão do casamento, por algumas formas, e vai para o Rio de Janeiro quebrar mais e mais preconceitos. Então, a gente fica imaginando como era a sociedade da época, vendo uma mulher tão destemida como Inês Mariz, né? Então, esse silenciamento, ele não foi por acaso, de jeito nenhum. Ele foi proposital, possivelmente provocado pela própria família, que tinha essa mulher como uma vergonha, né? Porque as outras irmãs de Inês Mariz, foram casadas, tiveram aquela família bem tradicional, e Inês Mariz, ela foi quebrando determinados preceitos, né? Então, a gente vê muito disso. Então, na sua fala aí, com certeza, né, traz muitas ideias aí para muitos professores e estudantes que nos assistem. O senhor fala, né, sobre o romance, a barragem, o senhor estudou, inclusive, publicou o livro, né, Entre os Apitos da Casa de Força,
a representação social do romance A Barragem, que aborda, né, questões sociais. Que relações os alunos e professores que nos assistem nesse momento podem estabelecer entre a obra A Barragem e os problemas atuais da região ou até mesmo do país? Pronto. A gente já trouxe algumas discussões, a exemplo, né, dessa questão do feminismo, a questão da conjuntura social da época, do silenciamento da mulher, mas a gente pode elencar outros tipos. A questão cultural, né, ela vai trazer justamente essa questão cultural para a discussão, quando, através da personagem Vivi Murtinho, resgata a cultura, né, a tradição do santo, a festa do santo. E essa cultura, ela serviu de inspiração, através do romance A Barragem, depois, através da dissertação, acabou inspirando a retomada da festa do padroeiro em São Gonçalo, que há muito tempo estava ocultada. Então, essa festa ela foi retomada aos poucos, né? Já você não está colocando aqui, nesse foi uma mulher muito à frente do tempo. A valorização que atribuía à leitura e ao conhecimento de modo geral, a educação sexual tão necessária à formação humana, suas posturas e atitudes feministas independentes, seus questionamentos e críticas ao modelo de sociedade, por esse motivo acredito que tenha sido silenciada, numa época em que tudo era feio e proibido, e ainda mais sendo filha de uma família tradicional. Concordo plenamente, Jassanã. E esses questionamentos, a gente vai ver, além disso, nessa questão da economia. Em a barragem, vem a questão da paga, né? A paga, que era o pagamento. E isso afeta diretamente a economia e afeta e faz uma discussão da questão do coronelismo, da questão também de como a ignorância, a falta de educação de grande parte da população fez com que muitas pessoas enriquecessem. Isso ela retrata no romance, que foi inspirado na vida real da construção do açude de São Gonçalo. Mas quantos açudes não aconteceram e esse processo se fez da mesma forma? Como era esse processo da paga que ela traria? O governo federal, no processo de construção dos açudes, implanta a IFOX, depois se torna o DENOX, né? IFOX, o DENOX, Departamento Nacional de Obras contra as Secas. E a dinâmica era alguém representativo da cidade ou algum político, ele ficava responsável por depois indicar algumas pessoas para vender a mercadoria enquanto o pagamento não chegava à população. E os trabalhadores eles iam desempenhando os seus serviços e depois, quando fossem precisando, iam pegar aqueles mantimentos na venda, né, que eles chamavam de barracão. Depois, quando chegava o pagamento, e esse pagamento passava 3 meses, 6 meses, um tempão para chegar. Quando chegava, quase não dava para nada, porque o dono do barracão já tinha supervalorizado aquele produto. E aproveitando da ignorância da população, simplesmente ele burlava o que os trabalhadores iam buscar. Então, se um trabalhador fosse pegar, por exemplo, na venda, uma rapadura e 1 quilo de feijão, ele simplesmente colocava lá que o trabalhador pegou uma lata de doce, pegou 3 quilos de arroz, pegou 2 quilos de feijão e ia aumentando esse valor. Quando os fiscais iam repassar o valor dos trabalhadores, que eles já ganhavam, os donos do barracão já ganhavam um valor excedente, estava lá esse superfaturamento nas cadernetas. Então, para quem era do governo que ia fazer essa investigação, as coisas estavam batendo, porque tinha lá 2 quilos de arroz, carne, doce, tudo mais, mas o trabalhador, ele nem tinha como contestar e não tinha também como ler, porque a grande maioria era analfabeto. Então, eles driblavam isso. Depois vem uma outra questão, que é
o fato das cadernetas, né? As cadernetas de poupança que surgem, depois a gente tem as cadernetas agrárias, que o pai de Inês Maris era dono de uma dessas cadernetas de poupança. Então, era como se fosse um agiota, só que um agiota legalizado, era uma caixa econômica da época. Então, os trabalhadores, se eles juntassem algum dinheirinho, ele colocava ali naquela caixa, chamava caixa operária, e depois ia rendendo alguns juros, que esses juros somente os donos das cadernetas, eles sabiam quanto eram, e depois iam ganhando dinheiro com isso. Né? Aqui em Sousa, ainda tem um prédio, Sociedade Beneficente Dr. Silva Maris, que era uma dessas casas de Caixa Econômica. E Inês Maris, ela diz uma parte interessante no romance. Enquanto os trabalhadores não se unirem para lutar pelos seus direitos, através de cooperativas, através de associações, mas mantendo essa união própria, eles não vão largar de serem escravos, de serem feitos de objeto de troca dos coronéis. Aí ela alfineta os donos das caixas operárias, que o pai dela era um, alfineta o coronelismo, que o pai dela era o coronel. Então ela vai afrontar a própria família. Ela vai discutir como esse romance ele pode mudar a vida das pessoas de forma bem contundente. Ela discute a questão da política, né? Um momento lá, quando vem uma caravana de João Pessoa para fazer um comício em São Gonçalo, e depois que as pessoas descobrem que quase que 100% dos trabalhadores são analfabetos, eles vão embora. Por quê? Porque não podiam votar. Se não podiam votar, então eles estavam perdendo tempo ali. Então a gente vê essa discussão do voto de cabresto, do voto orientado, as disputas familiares, que ainda é comum em muitas e muitas cidades, e isso ela faz essa discussão no romance da década de 30. Então, percebam como ela vai questionando. Outra representatividade social é a divisão de classes. Quem é da área de história, quem é da área de literatura, de sociologia, vai perceber isso. E ela vai fazer essa divisão, mostrando na prática como as classes elas eram divididas por moradia. A gente tinha os engenheiros, ou os doutores, como se chamavam, moravam no lugar mais alto, mantendo esse lugar na pirâmide social. Quem morava num local mais intermediário, que ganhava o mesmo salário, que é representado aí pela Rua 16, morava num local plano, de umas casas mais confortáveis. E os trabalhadores braçais, eles moravam marginalizados. Ou eram em casebres enfileirados distantes da vila operária, ou eram morando em locais bem mais afastados, próximos à construção da barragem, né? Então, o que eles chamavam no romance é colocado o nome fundação. Então, a gente vê essa organização de que forma? A classe rica está no patamar mais elevado, então eles vão morar em casas mais bem estruturadas e numa localização geograficamente superior. Quem tem mais ou menos o mesmo patamar, o mesmo salário, recebe uma condição menor. E os pobres vão ser sempre marginalizados. Então, a gente vai ter também essa outra questão. Saúde pública, ela vai discutir muito a questão da saúde pública, ela vai discutir a questão da própria identidade pessoal e da cidadania. Então, um trabalhador morreu, não se sabe quem é a família dele e tudo, então ele acaba aquela morte que às vezes era por assassinato, uma discussão entre os trabalhadores, um matava o outro, não tem família não tem documento, então ele acabava sendo esquecido. E muitas pessoas acabaram passando por isso. E ela vem fazendo essas denúncias. Outro ponto, o choque cultural bem presente no romance, quando a personagem Maria dos Remédios sai de São Gonçalo, vai com o tio dela para Recife, e depois ela se depara com uma outra realidade em Recife. Quando volta a São Gonçalo, ela já estranha,
ela quer implantar em São Gonçalo uma vivência que ela viveu lá em Recife. E a gente vê aquele processo de aculturação, né? Então, querer fazer com que a cultura do lugar, considerado mais evoluído, economicamente mais rico, fosse imposto a uma localidade em que a cultura era menos favorecida. Isso a gente vê esse processo de aculturação na história do Brasil desde a fundação, quando os portugueses impuseram uma nova cultura ao Brasil. E ela faz essa referência tranquilamente no romance. Então, Inês Marisa ela vai pontuando várias questões sociais, várias questões políticas, econômicas, questões de saúde, questões sanitárias, tudo isso ela discute. Então, é um romance que não merece ser trabalhado somente nessa feira literária. É um romance que merece ser estudado e bem estudado para a gente entender um pouco a dinâmica social da Paraíba, como José Américo de Almeida fez muito bem, mas Inês Marisa ela fez também, principalmente através de A Barragem. Excelente, né? O senhor falando aí, a gente vê as contribuições, né, que ela deu e trouxe temas que hoje são para a gente, né, temas atuais, né, que são discutidos hoje. Ela já discutia isso bem lá atrás. Como o senhor mencionou, Inês, ela deixou a Paraíba e viveu uma temporada no Rio de Janeiro, levando seu filho, né? Não é isso? Eu gostaria que o senhor falasse para a gente, dentro das suas pesquisas, né, que o senhor conseguiu encontrar sobre essa passagem dela no Rio de Janeiro, como é que foi a vida dela lá, ela fez carreira no Rio de Janeiro, como foi a vida dela lá no Rio? As pesquisas lá no Rio também, a gente ainda encontra algumas publicações dela em jornais da época, né? A gente é um outro trabalho também que eu estou dando essa continuidade de pesquisar mais coisas sobre a publicação dela em jornais da época, mas ela escreveu para jornais de renome da época, A Noite, Correio das Artes, aqui também é um livro paraibano, uma revista paraibana, e outros livros. Ela trabalhava com crônicas, ela trabalhava com pequenos contos, fazia alguns textos de algumas referências editoriais. Então, ela trazia sempre essa discussão social para a sociedade. Então, em 51, quando ela pediu desquite, né, ela se divorciou, ela já escrevia para um jornal local, que era a Gazeta, um jornal fundado pelo marido dela, Carlos Meira, e ele não gostava muito que ela fizesse essa contribuição. Então, em A Gazeta, a gente não vai ver publicação de Inês Marisa, porque ela tem que colocar o nome dele. E, com algumas arestas e tudo mais, ela acabou se separando. Ele não queria, ele queria já silenciar Inês Marisa. A produção literária dela já começava a ganhar um certo fôlego. Ela foi professora da escola São José, que hoje é o Colégio Nossa Senhora Auxiliadora. E ela vinha ganhando esse destaque, só que ele tinha esse atrito familiar, ele ainda era primo dela, tinha esse parentesco, e ela resolve ir para o Rio de Janeiro, né? Pede o desquite, vai para o Rio de Janeiro, e às vezes eu escuto algumas pessoas perguntarem, mas por que ela foi para o Rio de Janeiro? Por que ela não ficou na Paraíba? A influência política e econômica que a família dela tinha, certamente não permitia que ela ficasse aqui na Paraíba. Por quê? Qual era a condição de uma mulher desquitada da época? Ou ela era totalmente, ia embora para um local que ninguém a conhecesse a história, a família, ou ela simplesmente só tinha como opção ser acolhida nos prostíbulos. Então, ela acabava sendo totalmente escanteada da família. Então, uma mulher desquitada, ela era excluída da sociedade. Era uma mulher que as pessoas não direcionavam a palavra para ela, a família não aceitava, então ela não era mais bem-vinda na casa, ela não seria mais bem-vinda nos círculos de amizade, na igreja também ela não seria aceita. Então, ela, com o desquite, ela acaba sendo excluída socialmente.
vai para o Rio de Janeiro, onde já tinha uma ligação com as publicações, né? Ela já era correspondente, e leva o seu filho, né? O seu filho pequeno, ele vai para lá, né? Paulo Antônio. E depois, as notícias que se tem é que o filho dela faleceu em 82, mas não deixou família. Então, a sequência genealógica de Inês Maris foi somente o filho dela que faleceu em 82 sem deixar herdeiros, sem deixar esse legado. E ela teria vivido no Rio de Janeiro fazendo essas publicações, algumas, digamos assim, insinuações, não tem nada ainda bem focado, de que ela lá teve uma proximidade, uma amizade com uma outra jovem e deu esse apoio a ela lá no Rio de Janeiro. Mas ela já tem essa correspondência. Ela era contemporânea de Ivan Bichara, ela era contemporânea de Zé Américo de Almeida, ela tinha a bagagem cultural dela, era rica, né? Tanto é que depois da morte dela, Ivan Bichara coloca como mártir da literatura brasileira. Então, não tem ainda muita coisa sobre a vida dela lá no Rio, né? Nesse período que ela viveu lá no Rio. Foi muito pouco. Ela saiu de Sousa no final de 51 e em abril, mais ou menos março de 52, ela falece, né? Então, ela falece em 1952, alguns meses, digamos assim, depois dela ter ido para o Rio. Então, a vida dela no Rio de Janeiro foi muito curta, né? Então, por isso que não tem, com relação a vivências, são poucas. Ela tem uma vivência mais literária porque ela era correspondente. Ela escreveu outros livros, mas a gente não consegue encontrá-los, né? Talvez algum familiar tenha tido acesso a esses livros e tudo, mas não teve esse contato de Inês Maris, né? Desses outros livros. Tinha Ruma, tinha algumas crônicas, contos, e o livro inacabado que ela pesquisava, ela queria falar, era Tresloucado Gesto. E ela queria justamente denunciar a ineficácia do sistema público de saúde do Rio de Janeiro e acaba sendo vítima desse descaso, né? Então, ela se passa por indigente. Alguns relatos, Evandro Nóbrega e Ivan Bichara, eles fazem esses relatos bem sutis, e a gente vê também na segunda edição, no prefácio da segunda edição, mas coisa muito pouca. O que se sabe é que ela se passou por indigente para tentar coletar essas informações, depois acabou sendo vítima de indigência. Aplicaram injeção nela, que ela disse que tinha problema nas amígdalas, se disse indigente, e aí não tinha balão de oxigênio e acabou falecendo. Então, a gente tem pouca coisa desse trágico acontecimento. E ela acaba falecendo no Rio de Janeiro. Os restos mortais dela, pelo que se tem, está no Rio de Janeiro, como toda pessoa de certa elite e tudo mais, iria ser enterrado no cemitério do Caju, lá no Rio de Janeiro, possivelmente esteja lá, né, os restos mortais de Inês Maris. Eu já visitei o Caju, mas ainda não consegui encontrar a cova dela, né, o túmulo dela, mas ainda tem essa possibilidade de encontrar mais coisas de Inês Maris lá no Rio de Janeiro. Mas já foi um quebra-cabeça tentar criar essa linha de tempo, fazer direitinho através de como Inês Maris ela percorreu, fez a sua trajetória aqui. Em Sousa, ela foi professora de francês no Colégio São José, né? O professor Silzinho, ele era professor de língua portuguesa, mas a gente vai ter professor de francês, era um professor de destaque, era uma pessoa que tinha um conhecimento muito vasto. Se ela foi professora de francês, é mais uma comprovação de que o nível intelectual dela era alto. Então, a gente vê como Inês Maris é uma joia rara que está enterrada, né? Foi enterrada, e a gente está procurando, aos poucos, trazê-la de volta para que ela
tenha no seu esplendor literário o mínimo de reconhecimento. E sobre o Rio de Janeiro hoje, existe algum documento, alguma coisa que ela escreveu? O senhor falou que ela também escreveu no Jornal do Rio, não é isso? Isso. Existe algum registro? E outra coisa, sobre o filho dela, sobre os restos mortais, o senhor falou que não conseguiu identificar. E sobre o filho dela, alguma informação sobre o filho dela, o que é que ele fazia lá no Rio de Janeiro? Não, sobre o filho dela, realmente, poucas informações. Eu também não me debrucei muito sobre a história do filho dela. Mas ele está também lá no Rio de Janeiro. Então, acabou meio que se direcionando para lá. E as informações que se tem são muito poucas sobre a história, a trajetória dela também lá, do filho dela, né, como ele sobreviveu lá durante esse período. Possivelmente o pai tenha dado algum auxílio, porque era também de uma família tradicional. E os jornais da época, a gente pode encontrar alguns ainda na Biblioteca Nacional, mas de uma forma bem restrita, que não são contínuos. Então, a gente vai pesquisando aos poucos para ter um pouco dessa noção da obra de Inês Marisa. Então, por isso que a obra dela mais conhecida ainda é A Barragem, por conta dessa publicação da segunda edição, que foi feita pela Biblioteca Paraibana, né, um projeto, acho que foi de 94, que é Biblioteca Paraibana. Essa edição aqui tem outros livros que participaram dessa mesma coleção, e A Barragem faz parte dessa coletânea. Talvez tenha dado esse respaldo a gente ter esse acesso à segunda edição do livro dela. Né? Mas muito pouca coisa ainda se tem descoberto. Então, a gente está engatinhando ainda nessas pesquisas sobre Inês Marisa. São 20 livros, né? Mas eu ainda digo que a gente ainda está engatinhando. Exatamente. Diferente de nomes como José Lins do Rego, Pedro Américo, Augusto dos Anjos, que já foram homenageados, né, pela essa festa literária da Rede Estado da Paraíba, a obra de Inês Marisa é pouco conhecida e pouco publicada. Acho que o senhor, no decorrer da nossa conversa, já falou, mas eu gostaria de que o senhor reforçasse, né, como o senhor avalia esse fato e de que forma a vida de Inês ela pode ser usada para discutir temas como o lugar da mulher na literatura e na sociedade brasileira no século XXI. Pronto, a gente vê uma personagem, eu vou até citar a Inês Marisa agora como uma personagem histórica do século XX e que está começando a ser conhecida no século XXI. Mas ela vem fazendo essas discussões desde a época da publicação do livro até antes. Então, Inês Marisa, quem estuda a questão do feminismo em si, em toda a sua teoria, né, realmente o estudo, hoje em dia a gente tem muita gente que diz que estuda o feminismo para fazer uma oposição ao que realmente é o movimento, o que o movimento ele vem trazer de grande importância para a sociedade, e ela já fazia essas discussões, fazendo uma luta contra a valorização da própria mulher. Ela vai discutir a questão do silenciamento feminino, da invisibilidade feminina, que era muito abordada na época. A gente vai ver também essa questão de como a mulher ela não tinha voz social e como essa invisibilidade. A própria obra de Inês Marisa está num patamar que não tem esse destaque. Quais são os autores paraibanos que nós trabalhamos na literatura, né, no dia a dia? Quando a gente vai estudar o regionalismo, por exemplo, né, a gente está vendo aqui os comentários de algumas pessoas, né? Maria Lúcia Arruda, conterrânea lá de São Gonçalo, Nilton Figueiredo aqui de Souza. Tem um outro comentário que eu vi rapidinho, mas agradecer a participação. Mas com relação a essas questões da
visibilidade e invisibilidade feminina. A gente tem José Américo de Almeida, quando todo o livro didático, quando vai trazer uma discussão sobre o regionalismo, destaca José Américo de Almeida, realmente ele teve a sua grande importância. José Lins do Rego, a gente vai ter Pedro Américo, depois Augusto dos Anjos. A literatura paraibana ela tem essas citações, mas com foco somente nos autores masculinos. Depois a gente vai ter como referência feminina Raquel de Queiroz, no Ceará. Mas Raquel também foi outro nome de destaque que lutou muito. Mas ela, da mesma forma que Raquel de Queiroz, no Ceará, tem a sua importância, Inês Marins, na Paraíba, tem tamanha importância, e eu digo que até mais importância do que outros nomes, por quê? Porque ela lutou também para que a educação ela fosse vista como uma forma de ascensão social. Ela lutava não somente nos livros, né, nas páginas, mas ela impunha uma educação, a biblioteca, fazer com que as crianças tivessem acesso à leitura. Década de 30, isso era quase que impossível, pessoas pobres terem acesso à leitura. Ela já lutava para isso. Fazer uma discussão sobre questões que eram consideradas mitos, e ela vem quebrando esses mitos. Por exemplo, talvez você já tenha até ouvido algum mais velho, né, alguma pessoa mais velha comentar: se uma mulher sentar em uma cadeira que o homem sentou, ela pode engravidar. E aí cria-se aquele mito da fita vermelha e da fita azul, né? O cordão vermelho, o cordão encarnado, que depois vai ter também uma tradição nos reisados, tudo mais, tem uma tradição cultural também portuguesa, mas no sertão nordestino, a gente vai ver que essa história ela era muito forte. Então, muitas mulheres não sentavam numa cadeira que o homem tinha sentado com medo de engravidar. E Inês Marisa, ela vai começar a dizer, não, isso aí é besteira, isso é mito, isso não é o correto. Então, era um tabu que ela começou a quebrar, através de uma forma de educação também. Era uma instrução que ela passava para as pessoas e que as pessoas, as mais velhas, acreditavam fielmente, e ela ia mostrando que não. Ela tem um conhecimento da medicina, né? O pai dela era médico, então ela acompanhava o pai dela em várias visitas. Então ela já sabia como era essa questão do nascimento, essa questão do próprio da gestação, a questão da menstruação. Então essas discussões ela já fazia naquela época. E discussões que hoje em dia, século XXI, a gente já está quase chegando finalizando a terceira década, né? E ainda encontra muita gente que acredita em alguns tabus que eram passados para a época. Inês Marisa, ela já vinha discutindo e questionando isso. E a mulher, a figura feminina aparece como ponto central. Quando ela vai colocar Lina, né? A mulher que acaba tendo um caso com Zé Mariano, né? E Lina é uma outra vítima da sociedade. Quem é essa personagem? Ela era uma mulher negra que não tinha nenhuma possibilidade de ascensão social se não fosse através da prostituição. E quem é que prostituía Lina? A própria mãe, para ter o alimento. E moravam em um lugar muito mais excluído do que as outras pessoas, os trabalhadores braçais. Então, o processo de exclusão social de Lina é muito maior do que os outros trabalhadores. E a gente vai ver que Lina, ela tem todos os estereótipos da marginalização social. Ela era uma prostituta, mas era uma prostituta forçada. Por quê? Vendia o café na feira, as boas, mas isso daí não dava para ela comprar de alimento. Então, ela acabava tendo que se prostituir, muitas vezes forçada pela mãe. Aí a gente pode perguntar, a mãe
era ruim com isso? Até que ponto a gente pode dizer que ela teria essa culpa? Porque a mãe possivelmente tenha vivido o mesmo processo de Lina. Então, há essa repetição social da própria mãe, da marginalização daquela família. Outra coisa, mãe solo, né? Lina não tem uma referência ao pai de Lina. Então, certamente a mãe de Lina foi forçada a se prostituir, teve Lina e acabou tendo que prostituir a filha também para sobreviver, questão de sobrevivência. Violência contra crianças. Também ela vai fazer essa discussão quando um dos filhos de Zé Mariano pega umas rapaduras, rouba umas rapaduras num barracão e ele é pego. Um menino de 11 anos de idade. O rapaz que tomava de conta do barracão já tinha uma raiva de Zé Mariano, porque ele achava que Zé Mariano tinha roubado o lugar dele numa ascensão profissional, e nessa raiva desconta no menino. E o que é que ele faz? Ele pega um alicate para que o menino confessasse o crime, ele pega um alicate e pressiona tanto que um pedaço da orelha do menino fica no alicate. Aí a gente se choca ao ver uma cena dessa, né? O sangue escorrendo, aquele pedaço da orelha do menino no alicate, e o menino sai correndo, e o pior, todas as outras pessoas, os adultos, viam aquela cena e nenhum que visualizou aquela cena foi apartar. Ficavam dando fogo para o dono o rapaz que estava responsável, não era nem o dono, era o que estava responsável pelo barracão, fazer uma atrocidade dessa. E depois Zé Mariano vai ter essa proteção com o chefe do Denox na época, né, o engenheiro residente, que dá uma certa proteção. Mas as outras pessoas, os outros adultos que visualizaram aquilo, foram tão coniventes quanto o que praticou o crime. Então, o menino ele quase morre por conta disso. Então, a gente vê que é uma discussão que ela traz essa violência nua e crua também para as páginas do romance. Corrupção, ela também vai denunciar, vai abordar a questão da corrupção no romance. Quando Zé Mariano descobre lá uma determinada falcatrua, vai fazer a denúncia ao chefe superior dele, o chefe estava mais envolvido naquela denúncia do que todo mundo, e acaba jogando a culpa em quem? Em Zé Mariano. E essa corrupção era justamente fraudar os trabalhadores. Alguns já tinham morrido, outros tinham ido embora, mas o nome continuava vindo na folha de ponto para que o valor daqueles trabalhadores, que eram os mais esforçados, eles recebessem quando a paga chegasse. E aí era dividido entre eles. Então, era um sistema de corrupção muito comum à época, e Inês Maria já faz essa denúncia também. E quem era que acabava sofrendo com isso? O mais pobre. Os mais ricos que estavam envolvidos nessa situação acabavam, de alguma forma, conseguindo se safar porque tinham o poder ou se achavam detentores do poder econômico. Então, ela vem fazendo também essas discussões. Então, quando olhamos para a barragem, e algumas pessoas dizem, mas você defende muito a barragem porque é um livro que fala de São Gonçalo. Quem me conhece sabe que eu coloco São Gonçalo no último patamar, mas essa história, ela é uma história que envolve uma discussão sociológica muito grande, uma discussão histórica, uma discussão política, uma discussão que aborda temas atuais e que ela já vinha trazendo esses temas. Um outro ponto também é a questão dos juros, a questão dos empréstimos que eram feitos, que hoje em dia todo mundo questiona um pouco esses empréstimos que são feitos, mas na época já eram feitos de uma outra forma. E ela vai dizendo, tem que ter o esclarecimento, tem que ter o mínimo de educação, de instrução para não cair nessas questões. O voto, a questão dos animais, ela vai também fazendo uma relação com isso, né? Os animais que em um determinado momento tem uma vaquejada, mas ela
fico impressionado também, às vezes, com a rudeza que alguns vaqueiros tratavam os animais, ou seja, bater com força mesmo, e para judiar dos animais. Então, ela já vem fazendo um pouco dessas discussões. E a gente, quanto mais lê, mais se apaixona e mais vê que ela tinha um olhar social muito forte. Então, é um romance para não se estudar somente de uma vez. E a gente vê também, como você menciona, que ela traz muitas denúncias, né? Que não se sabe se ela se ela relatou na barragem, né? Fatos que ela presenciou, né? Um ponto também que quem está nos assistindo e nos ouvindo também pode começar a refletir também, né? Possivelmente, porque quando a gente vai estudar como era esse processo todo, a gente vê que ela pode ter se inspirado em situações reais, com certeza. Ela teve essa inspiração na realidade. Então, o livro traz aspectos sociais reais, mas ela vai fazer o quê? Vai colocar personagens fictícios ali para transitarem nesse enredo. E o interessante, o bonito do livro é isso, é porque ele traz toda essa carga social, mas tem também tem romances, né? Romances nem sempre daquele lado do romantismo do século XIX, mas ela vai abordando essas questões. Casamentos, outro ponto que ela aborda também, padres que se diziam padres, mas não eram. Então, aproveitando de quê? Da fé das pessoas. Então, como as pessoas, muitas vezes, necessitavam de uma fé e acabavam acreditando em qualquer um. Então, será que essa discussão era de antigamente ou essa discussão ainda é de hoje? Em que muitas pessoas se fazem de detentores de um saber religioso para ludibriar as outras pessoas, geralmente pessoas menos esclarecidas, e fazer dessas pessoas massa de manobra social. Então, isso ela já vem discutindo há anos. E falando em época, né, a gente sabe que Inês Marisa, ela é uma escritora que fez parte da segunda fase do modernismo, né? E diferente de outras autoras que tiveram destaque no mesmo período, a exemplo de Raquel de Queiroz, aqui o senhor atribui o fato da biografia dela, né, ter sido excluída, entre aspas. Primeiro, essa questão de silenciar a história dela. E o disquete certamente foi um dos pontos que causou mais relevância. Dos outros escritores, nenhum deles teve a força de denunciar, às vezes de peitar a sociedade para dizer, olha, isso daqui não é o correto, não. A gente tem que lutar por essas outras questões. E todos os outros faziam as denúncias, colocavam no seu enredo determinadas situações corriqueiras da sociedade, mas Inês Marisa ela fazia uma denúncia de uma forma mais contundente. E ela, pelo que a gente percebe da biografia dela, não se restringia somente ao livro. Ela ia trazer essa denúncia para a própria vida. Então, ela defendia a questão do corpo, ela defendia a questão da voz, ela defendia que a mulher tivesse esse destaque. Tanto é que a personagem dela, Remédios, que é essa menina de 14 anos, depois ela vai se transformar, né, o romance termina com Remédios com 16 anos, mas que ganha voz, que ganha essa visibilidade e que acaba sendo um pouco engolida por uma pressão social. Então, eu não vou contar o finalzinho aqui do romance A Barragem para as pessoas poderem ler, mas a personagem Remédios ela tem uma finalização que retrata essa pressão social, que era uma forma também, será que Inês Marisa não sofreu essa pressão toda social, só que ela conseguiu se libertar de uma forma mais rápida, e por isso teve como punição esse silenciamento, esse esquecimento, essa forma de que talvez a própria literatura da época tenha rejeitado um pouco, e pela influência da família, tenha articulado para que o livro dela não tivesse essa relevância toda. Então, porque a família tem uma importância.
Quando a gente vai olhar na história, ela era tia do ex-governador da Paraíba, Antônio Mariz, né? O único irmão da família direta dela, né? Ela teve mais irmãos do primeiro casamento do pai, e irmãos diretos, era uma família de 8 irmãos, só um era homem, né? O pai do ex-governador Antônio Mariz. E o pai de Inês Mariz tinha uma influência social muito forte. Então, certamente, ele tinha contatos que fizessem com que a obra dela ela fosse sendo esquecida e a própria Inês Mariz ela fosse sendo silenciada. E esse silenciamento veio passando após a morte dela, foram esquecendo. Então, se não tem um familiar para lutar, para trazer a obra dela à tona, para fazer com que a obra dela fosse reavivada, então era melhor manter aquela obra esquecida. Então, esse processo histórico de silenciamento de Inês Mariz faz com que a gente também reflita de como, muitas vezes, outras autoras elas são esquecidas socialmente. A gente vê aí Maria Firmina dos Reis, que teve todo o seu destaque no século XIX, mas vem ser descoberta, vem ser valorizada no século XXI. E lá, esse processo de lá para cá, o que foi que aconteceu com a história dela? Silenciamento. Da mesma e a gente forma... trazendo, né? O senhor falando aí, a gente trazendo para a realidade agora também, quantas pessoas também não são silenciadas por fazer uma denúncia, por questionar, né? Como a gente usa a nossa linguagem, por questionar o sistema da época, por exemplo, né? Ela, pelo que o senhor fala, usando a linguagem aqui, ela batia de frente contra aquele sistema aplicado na época, os poderosos, aquelas pessoas que detinham determinado poder, e através dos textos dela, né, ela conseguia fazer essas denúncias, talvez seja um fato também, pode ter sido excluídas na época, né? E sobre a barragem, já deu curiosidade para ler também, né? Porque, assim, a gente vê que é uma leitura que dá para trazer muitas questões relacionadas aos acontecimentos atuais, né? Isso. E quem era o sistema na época de Inês Mariz? O pai. O pai era médico, era prefeito, era meio que juiz. Tem a influência com a Igreja Católica, porque a descendência também do padre Guimarães. Então, a gente vai ver que ele tinha um grande poder. Apesar de em a saga da família Mariz, Lucila coloca que era uma pessoa que tinha esse prazer com os filhos, mas Inês, ela é meio que deixada de lado, ela vai sendo excluída, ela vai sendo apagada. Há essa tentativa de apagamento de Inês Mariz. Então, é uma mulher que tem uma expressividade literária muito grande. Então, ela foi, sim, silenciada. E quantas outras mulheres não foram silenciadas? A gente vê na região de João Pessoa, um Anaíde Beiriz. Qual foi o grande crime de Anaíde Beiriz? Amar, não ter vergonha de amar. E aí vem todo um contexto histórico que faz com que Anaíde Beiriz muitas vezes seja vista como uma vilã da história que provocou assassinato e tudo mais. Se fosse um homem, fosse o inverso, talvez ele tivesse sido até homenageado com o nome da cidade. Então, a gente tem essas questões de como a mulher, historicamente, ela é marginalizada, invisibilizada e silenciada. E quando não conseguem fazer o silenciamento da mulher totalmente, silenciam alguma obra dela. E Inês Mariz, ela foi, durante muito, muito tempo, silenciada. Então, pelo que o senhor fala, a trajetória de Inês, ela pode nos ensinar sobre resistência, identidade e memória cultural, não é isso? Com certeza. Resistência, porque ela, apesar de tudo, ela não se abateu. Ela resistiu, ela lutou pelo sonho, ela lutou pela escrita, pela educação e pelo papel da mulher. Fazer com que a mulher se tornasse protagonista, não de uma sociedade, mas da própria vida. Que muita gente pode dizer, mas ser protagonista da própria vida? Sim. Hoje em dia, muitas mulheres são protagonistas da própria vida, mas a gente não pode esquecer quem lá atrás derramou muito sangue por isso.
muitas mulheres lutaram, foram vítimas de atrocidades para que hoje tivessem uma ascensão. Mas elas não podem ser esquecidas. A questão da resistência é muito forte com relação a isso. A identidade. Inês Marisa, ela sabia quem era, ela mantinha essa questão da identidade, de ser uma paraibana, de ser uma professora, de ser uma educadora em todas as formas, de ser uma batalhadora para que a própria sociedade ela saísse daquela situação do coronelismo e pudesse ter uma ascensão social. E ela vai bater de frente novamente, como você disse, o sistema. O sistema acabava sendo basicamente a própria família. Então, ela teve essa resistência. E essa representação social de Inês Maris, ela é mais uma mulher forte, uma mulher de fibra da Paraíba, que foi esquecida. Outras estão ainda lutando para que não sejam esquecidas. Mas a gente tem, por exemplo, uma Margarida Maria Alves. Teve toda a sua história, a sua importância, mas tentaram silenciá-la. Uma Elizabeth Teixeira, né, completou 100 anos hoje, tem uma importância enorme para a Paraíba. Durante muito tempo tentaram silenciar Margarida, a história de Elizabeth Teixeira também, né? Houve a tentativa de silenciá-la em vida, mas tentaram também silenciar, apagar a história dela. Uma Anaíde Beriz e várias outras mulheres na sociedade. Eu estava até comentando hoje também. Na região de Cajazeiras, a gente tem uma figura muito forte, que é de Manhaninha, mas o destaque acaba indo mais para o filho dela, que é o fundador da cidade, mas ela tem essa importância. Toda cidade, ela vai ter os seus heróis, mas, com certeza, as heroínas, elas são esquecidas, né? Se a gente for olhar Picuí, Riachão do Bacamarte, essas outras cidades, né, Solane e tudo mais, tem os destaques. Mas quando nós olhamos para a história, os destaques acabam sendo as figuras masculinas. E as figuras femininas, que têm a sua importância, acabam ficando sempre no segundo plano, muitas vezes invisibilizadas. Isso que o senhor toca é muito importante. Né? Para você ter ideia, Picuí nunca teve uma mulher como prefeita. Né? Então, a história política da cidade só foram homens que chegaram a ser prefeito da cidade, por exemplo. Isso. E aí, quantas e quantas outras cidades, né? A gente não tem nessa mesma situação. Estados. Então, tudo que a gente vê é que essa, digamos assim, essa pressão do patriarcado, que Inês Maris já lutava contra, ainda é muito viva, principalmente na Paraíba. Então, tem essa luta grande mesmo. Né? Até mesmo para que ela fosse homenageada esse ano, quantas barreiras também não foram superadas para que esses 120 anos de nascimento dela, que é a comemoração, né, em dezembro, ela completaria, se fosse viva, 120 anos. Mas quantos outros nomes de homens certamente tenham aparecido no lugar de Inês Maris? Então, a gente tem que manter essa resistência. O material que a gente encontra sobre Inês Maris ainda é pouco, mas a gente vai lutando, a gente vai escavacando arquivos até encontrar mais material, produzir mais material para que essa história ela venha à tona novamente e essa personagem histórica ela possa ser realmente valorizada, porque ela foi vista como mártir da literatura paraibana, da literatura brasileira, como Ivan Bichara coloca, mas em Sousa mesmo, que é a terra dela, quase ninguém sabe quem foi Inês Maris. Então, a gente tem que ter esse olhar para a valorização dela, sim. Aí nos conta uma coisa, existe alguma curiosidade ou fato marcante de Inês que não foi publicado e que o senhor tenha encontrado, né, a partir de suas pesquisas? Se sim, se pode compartilhar conosco e também, né, falar se existe outra obra dela além da barragem, né? Ou só a barragem deu essa visibilidade a Inês Maris? Porque muita gente, quando está pesquisando, diz assim, olha, quer dizer que ela se resume só ao livro Barragem? Pelo que o senhor
falou no decorrer da nossa fala, não, né? Existem outros Não. registros dela além da barragem, não é isso? Isso, agora, resta saber assim, onde é que está. Tem a citação desses livros de Ruma, que era um livro de contos, tem algumas crônicas dela publicadas em revistas e jornais da época. Ela foi correspondente da Letras do Sertão, que era uma revista paraibana. Ela deixou inacabado nesse livro Três Local do Gesto. Tem esse livro, essa monografia que foi publicada pelo Círculo Internacional de Educação Sexual, mas o problema é justamente encontrar esses exemplares, né? A própria Biblioteca Nacional, ela quase não tem esses acessos. Acho que encontra a barragem. A gente vai ver, por exemplo, esses outros livros dela, Ruma, por exemplo, a gente não já pesquisou, não tem um exemplar, né? Então, tem sim essa dificuldade de conhecer outras obras dela. A gente cita porque pessoas mais antigas da cidade que conheciam um pouco dela citam desses romances. A exemplo de Lucila Maris e de Julieta Por Deus Gadelha, são duas outras escritoras de Souza que faziam essa citação, né, desses romances. Então, se elas citaram, é que de alguma forma ou leram, ou pesquisaram, ou conheceram, pela questão da idade também, possa ser que elas tenham conhecido alguma coisa com relação a essas obras. Agora, o acesso a esse acervo ainda não é tão forte, né? Então, é algo que a gente tende a procurar esses exemplares. Então, né, estamos chegando ao finalzinho de mais uma edição do programa Educação em Foco. Nós tivemos a honra, né, uma conversa riquíssima, professor, e já lhe parabenizo pelo trabalho, pela disponibilidade. Eu acho que vai ser, depois eu vou colocar essa live, né, no YouTube, fazer alguns recortes para o Instagram. Eu acho que vai ser o primeiro arquivo, né, em vídeo do YouTube sobre Inês. Pesquisei, não encontrei nenhum vídeo que fale sobre ela no YouTube. Então, todo esse material, essa aula, né, esse acervo aqui de informações que o senhor trouxe, foi muito importante. Então, parabenizar o senhor, que é pesquisador dedicado, a gente vê, né, a vida e a obra de Inês Maris. Figura que tanto contribuiu, né, para a cultura e a literatura da Paraíba e do Brasil. Agradeci imensamente o senhor ter aceitado o nosso convite, ter compartilhado conosco o seu conhecimento, suas pesquisas e reflexão, e deixar o espaço aberto aqui para que o senhor possa fazer, né, suas considerações finais, acrescentar algo que o senhor deseje. E assim, lhe parabenizar de verdade. Esse material, com certeza, quem não assistiu aqui agora, vai assistir depois. Com certeza, muitas crônicas, muitos poemas, muitos projetos, né, vão partir a partir dessa nossa conversa de hoje. Não tenha dúvida disso, né? Muitos professores e estudantes, inclusive, me pedindo aqui o link. Vai assistir em outro momento, vai ver alguns recortes. Então, quero lhe parabenizar de verdade por todo esse trabalho. E que em breve aí, quem sabe, a gente possa fazer outro programa aqui, né? O senhor trazendo aí mais informações aí sobre Inês. Então, espaço aberto para que o senhor possa fazer suas considerações. Pronto, eu que agradeço, Antônio, essa oportunidade de poder dialogar um pouco sobre Inês Maris, aí principalmente para a região aí do Curimataú, essa região aí do Cariri paraibano, e levar um pouco também da história da barragem de Inês Maris, de São Gonçalo, para a Paraíba, para que possa conhecer esse lugar tão maravilhoso. E outra coisa também, agradecer a pessoas que, de certa forma, me ajudaram nessa pesquisa, né? Durante esses 20 anos de pesquisa, foi um trabalho que não foi feito e não é feito sozinho. Eu não posso deixar de citar aqui a doutora Ana Maria Coutinho, que trouxe essa primeira contribuição teórica, que foi a tese dela, que ela pesquisava as autoras, as professoras paraibanas do início do século XX, que durante muito tempo
só eu e Ana Coutinho, a gente ficava pesquisando e trocando figurinhas sobre Inês Mariz e sonhando um dia quando Inês Mariz ela pudesse ser novamente vista e visualizada. Então, entre 2004 e 2011, mais ou menos, a gente ficava nessa luta e não tinha outro material para se pesquisar sobre Inês Mariz e sobre a barragem em si. Agradecer também aos meus orientadores, tanto o meu orientador do mestrado, né, o professor José Dilson Amorim, a minha professora Maria Edileuza da Costa, que foi minha orientadora do doutorado, o meu orientador do doutorado também, o professor Henrique Miguel de Lima Silva, que essas três pessoas em si abraçaram a causa da pesquisa e eu devo esse agradecimento também a eles. Por quê? Porque no mundo acadêmico, geralmente, quando a gente vai pesquisar ou vai querer fazer um trabalho de um autor que não esteja no cânone, que não seja um famoso, a gente encontra resistência. E eles abraçaram a causa, abraçaram, como alguns dizem, a loucura de querer pesquisar uma autora totalmente desconhecida, sem material para pesquisa, e de alguma forma começar. Eu dizia, a gente tem que começar de algum canto. Então, se não tem pesquisa sobre ela, se não tem material, a gente vai fazendo, a gente vai tentando produzir para que Inês Mariz venha à tona. Então, esses três co-orientadores foram fantásticos também. A Araci, que foi quem me presenteou com o livro, com a ideia de que, olha, Isaías, tem esse livro que fala sobre São Gonçalo. A Inês Mariz, que escreveu o livro. E eu não posso deixar aqui de citar a escola que foi a base do projeto. A escola Estevão Marinho, que hoje eu trabalho lá, foi minha escola de estudo. Eu aprendi a ler, aprendi a escrever, aprendi a sonhar na escola Estevão Marinho, aprendi a ensinar lá, e foi lá que surgiu os primeiros passos de Inês Mariz. Se Inês Mariz hoje ela está sendo estudada pela Paraíba, graças também àquele trabalho lá de 2004, 2005, que através da UFCG também ajudou a despontar, e a escola Estevão Marinho teve esse destaque durante todo esse processo, juntamente com a outra escola que eu pude aplicar a dissertação e essa encenação, que foi já um trabalho de aplicabilidade didática, foi a Escola Maria Estrela de Oliveira em Souza, na zona rural de Souza, que teve também essa possibilidade de a gente trabalhar. Então, quando eu faço esses agradecimentos acadêmicos, é porque por trás de toda essa luta existem essas contribuições sociais. E uma outra pessoa que traz esse destaque e que ajudou também numa pesquisa final foi um jovem daqui de Souza, Tiago Benevenuto, que ajudou a auxiliar algumas determinadas peças nesse quebra-cabeça. Então, não posso deixar de citar essas pessoas em especial. Outras tantas participaram, trabalharam, ajudaram. Mas essas pessoas em específico eu não posso deixar de citá-las, porque se hoje a gente tem esse trabalho é porque essas pessoas também auxiliaram. Logo, logo, nós teremos a segunda edição de Entre os Apitos da Casa de Força. Essa edição aqui ela já está esgotada, mas até outubro teremos aí uma segunda edição para a gente ver justamente como se faz essa pesquisa com um novo olhar já. E a barragem vai ter uma terceira edição, a editora União. Ela vai fazer essa terceira edição, eu fiquei na responsabilidade de fazer essa reescritura, atualizando ortograficamente, então eu acredito que até o final do ano tenhamos uma nova edição, a terceira edição de A Barragem, e que mais pessoas poderão ter contato, ter acesso a essa obra de Inês Mariz e conhecer um pouquinho de Inês Mariz. Então, Antônio e demais ouvintes, telespectadores que estejam participando,
Eu só tenho a agradecer ao convite. As regionais de ensino trabalhem, não fiquem somente nesse ano, mas que se debrucem mais um pouco sobre a história de Inês Mariz e também sobre a história das personagens de cada cidade, que certamente tem personagens históricas que são esquecidas e às vezes até silenciadas também. Então, eu agradeço muito essa participação, a essa nossa conversa aqui. Então, mais uma vez, né, agradecer ao senhor e a todos que nos assistiram, a Maria Luísa, o professor Jassanã, Maria Lúcia, o Everton também, né, que nos assistiram. Então, foi uma grande honra para a gente conversar com o senhor aqui hoje, né, mais uma vez agradecer aí. Em breve aí, como eu te disse, a gente traz até o senhor para falar sobre esse seu livro aí, né, essa edição. Ele não tem no e-book, né, para quem está nos assistindo aqui, que queira ler, ele não tem no e-book, né, mas vamos adquirir aí o físico e ler. Muito obrigado pela aula, como Maria Luísa falou, né? Foi uma verdadeira aula aqui para a gente. Forte abraço e até o próximo programa Educação em Foco.